Então vamos recomeçar aqui a nossa palestra com o professor Vítor de Paula Ramos. Ele falava exatamente dessa passagem dos estudos iniciados por tantos, mas entre eles por Jorge Ferrer e por Michele Tarufo, sobre o caráter epistemológico da prova, para os estudos pensados a partir desse novo caráter, utilizando essas premissas do caráter epistemológico da prova para o direito probatório em si. Por favor, Vítor. Perfeito, exatamente. Então, na verdade, a preocupação inicial do Tarufo, então, era construir uma teoria geral e aí, como eu comentei, quando eu cheguei lá em Girona, a minha primeira conversa com o Jordi era justamente nesse sentido. A parte de teoria geral da prova em âmbito mundial, ela tá posta, né? Agora, tem muita coisa para ser feita em termos das provas em espécie, dos desenvolvimentos, e aí foi que eu fiz a tese de doutorado em cima disso. Não por acaso, aliás, eu tive a preocupação, o professor Hermes comentou antes, de traduzir o Simples Verdade do Tarufo para o português, traduzir também o Prova e Verdade do Jordi, e agora tá para sair o Valoração Racional dele também, que eu também traduzi, e também o livro de prova pericial da Carmen Vasquez, que eu também traduzi. Então, assim, nós aqui no Brasil estamos realmente nos anos 90 do direito probatório e nos anos 70 dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem muito chão para percorrer agora para ir atrás da nova, de atualizar nossos discursos, nossa prática jurisdicional a essa nova vertente. Então, eu estou trabalhando com isso, a professora Janaína Matida está trabalhando com isso lá no Rio de Janeiro, o professor Gustavo Badaró está trabalhando com isso lá na USP também, um livro muito bom da epistemologia da prova penal. Enfim, então está se iniciando esse movimento aqui no Brasil. Então, o que se sai disso, qual que é a importância para o que nós vamos falar hoje? Existe muita discussão, e aqui no Brasil se gastou muita tinta em torno disso. É verdade verdadeira, verdade processual, verdade formal, verdade mais que muito verdade. Qual que é a importância, e aqui eu não quero entrar em grandes coisas filosóficas, porque não é isso o âmbito. O que é importante para nós hoje é imaginar uma coisa que a minha irmã, que é médica, vai nos dizer, que se eu disser para ela, olha, Fernanda, acusaram o Hermes de ter pegado a minha caneta e o Hermes não pegou a minha caneta. E a Fernanda, minha irmã, vai dizer, puxa, que injustiça, né? Que coisa equivocada isso. Condenaram o Zanetti porque ele roubou minha caneta e ele não roubou. Então, na verdade, a ideia que vem do Tarufo, no livro verde chamado Sui Confine, que é um bom livro também, até o Tarufo fala da decisione giusta, que é uma coisa que não é muito boa, porque pode gerar confusão com a questão de justiça mesmo. Mas o que o Tarufo diz, isso eu já perguntei para ele, o que ele quer dizer com esse justo, é decisão do ponto de vista dos fatos que seja correta. É dizer, considerar que João matou Maria somente se João realmente matou Maria. Pressupor que o que a gente está fazendo ali não é simplesmente saber o que o Vitor achou ou deixou de achar, o que o professor Hermes achou ou deixou de achar, mas saber o que realmente aconteceu. E qual que é a importância disso para o direito? Que o direito ele funciona, uma das suas funções principais é a função de ordenar condutas. Então, se eu digo que aquele que matar alguém está sujeito a uma pena de 6 a 20 anos, eu estou também dizendo que aquele que não matar alguém não pode sofrer consequências por causa desta regra. E se eu começo a atribuir consequências de maneira absolutamente aleatória, como, por exemplo, podemos usar aqui o sistema tributário brasileiro, não tem uma empresa no Brasil que não tenha problemas tributários, o direito acaba perdendo a condição de ordenar condutas.
de fazer com que o sujeito que bebia e dirigia, com a lei seca, ele não vai mais fazer isso. Então, o que o direito fez? Ordenou conduta. Fez cessar um tipo de comportamento que ele elegeu como inadequado. Dentro da lógica do desastre, como o caso aí de Mariana, de Brumadinho, é muito importante essa ideia da busca da verdade, não que em outros contextos não seja, mas o que se quer? Se quer responsabilizar o responsável, perdão do pleonasmo, se responsabilizar quem de fato é responsável, mas também quer se evitar de que as pessoas tenham medo de desenvolver, as pessoas que estão fazendo coisas certas, as empresas que estão fazendo coisas certas, não estão agravando riscos, estão seguindo a legislação ambiental, estão tomando os devidos cuidados, que não haja uma interferência também a ponto de as pessoas terem medo. Então, o que é isso em termos de desastre? A gente interferir de maneira indevida. E com o desastre já ocorrido, nós queremos ter uma reparação que seja realmente uma reparação que esteja ligada ao que realmente aconteceu, e não ao que eu imaginei ou que eu acho que poderia ter acontecido. Como a gente está tendo o processo se aproximando o máximo possível. Diga. Eu acho que está tendo uma interferência no teu fone. Está dando um chiado, não sei se é só para mim. Foi o que aconteceu, começou a acontecer antes de cair. Ravi, está ouvindo um chiado? Então pode ser um problema de conexão aqui. Tô chiado na teu, Hermes. Tem chiado no meu. Uhum. Agora melhorou o teu aí. Eu estava te ouvindo muito mal, agora estou te ouvindo melhor. Também, estou te ouvindo bem agora. Então pode retomar. Então, perfeito. Não, então eu dizia, o objetivo Esse tema do desastre que tu está entrando agora, que é o tema específico do que nós estamos dedicando agora, o grupo de pesquisa, até em razão da Covid-19 e de termos estudado recentemente os impactos do caso do Rio Doce, para revisar os fundamentos do direito processual, ele tem uma conexão muito forte com a ideia de gestão de risco. Nós tivemos uma aula aqui do Delton de Carvalho, que é um gaúcho, professor no programa de pós-graduação da Unicinos, e ele deixou muito clara essa conexão do direito dos desastres com a gestão do risco. E também ele tem uma conexão com a precaução. Enquanto o direito ambiental, por exemplo, tem um foco principal na prevenção, que é a gestão do risco conhecido, o direito dos desastres teria um enfoque maior na gestão da precaução, que é a gestão de um risco grave do qual não se tem certeza. Então, eu queria que mais na frente, quando tu analisasse esse tema, eu vi que tu tem vários casos interessantes para discutir, mas se tu pudesse talvez avançar um pouco sobre, por exemplo, os estándares de prova e como eles podem trabalhar nas opções normativas do ordenamento jurídico em relação ao tipo de bem jurídico protegido para, vamos dizer assim, mover a curva, né? De o quanto se exige de prova para se considerar provada uma determinada situação. Porque essa é uma interferência entre direito e a visão epistemológica da prova. Tá? Exatamente, porque quem dá a suficiência é o direito, não é a Susan Hack que vai nos dizer o que ela acha que seria melhor, que seria pior. O ordenamento jurídico tem que fazer essas escolhas. Então, a premissa em relação à prova é de que a prova é um meio que serve para o fim da busca da verdade. Então, o que nós temos que pensar em relação a isso, e o Hermes colocou aí muito bem, como é que a gente comprova que houve um risco, que havia ciência de um risco, por exemplo, em alguns casos a gente vai falar sobre eles depois, como é que a gente comprova todas essas coisas? Pela prova. E o objetivo da prova é ter o melhor desempenho possível, nos aproximarmos. O mundo ideal é que o que fique provado dentro do processo corresponda ao que realmente aconteceu lá fora. A gente não tem como garantir que isso vai acontecer, mas nós temos como equipar nosso processo o melhor possível para ele ter uma melhor qualidade epistêmica. Uma das formas de fazer isso é aumentando o contexto das provas relevantes.
Eu sempre uso o exemplo do Hospital Albert Einstein. Por que as pessoas vão no Hospital Albert Einstein? Tem muitas, não só porque tem médicos muito competentes, mas tem muitas possibilidades de exames, e eu consigo fazer exame de imagem de vários tipos, e eu consigo ampliar minha busca epistêmica com provas relevantes lá dentro. Quando a gente fala em prova, a gente está falando de duas coisas diferentes aqui. Isso que o Hermes colocou antes a respeito do standard de prova, ele está no âmbito da prova como resultado. Eu saber quando que está suficiente, quando que não está suficiente. Mas existe uma dimensão anterior disso, que é a prova como atividade. A prova como atividade envolve saber quem que tem que levar a prova ao processo, se é que tem que levar a prova ao processo, quem que pode escolher se vai levar ou se não vai, e como que vai o processo fazer para estimular que as provas relevantes estejam dentro do processo. Uma vez feito isso, nós vamos para a prova como resultado, vamos valorar essa prova e ver o que ficou suficiente. Mas é importante nós vermos essas duas etapas bastante separadas. E que essas duas etapas vão se dividir em outras duas. Então, a atividade probatória diz respeito à admissibilidade da prova. Se eu tenho um sistema que exclui tudo que é prova, essa prova vou excluir porque o sujeito é muito baixo, essa aqui porque é muito alto, essa aqui porque isso, porque aquilo, eu estou criando um sistema que exclui demais provas relevantes e com isso ele vai ser menos adequado epistemicamente. Por outro lado, o direito tem uma série de especificidades. Por exemplo, a questão da prova ilícita, de não permitir que alguém invada a casa de outra pessoa para roubar a prova. Então, são especificidades jurídicas. Eu até sugiro, Vitor, até porque a gente tem aqui colegas do processo penal, né? E essa questão da admissibilidade da prova é muito forte no common law, justamente por ter o sistema do júri, né? Que a gente também deu exemplo do júri, né? Por que eu tenho regras fortes, as exclusionary rules no júri? Por que eu tenho regras fortes de admissibilidade? Justamente para evitar que eu tenha uma falha cognitiva, já que a pessoa não é preparada para fazer aquele raciocínio sobre a admissibilidade ou não, sobre o conteúdo daquela prova que foi produzida. Exatamente. Nos Estados Unidos, não por acaso, aliás, tem a regra da autenticação, né? O sujeito vai apresentar, por exemplo, uma testemunha, tem que passar por todo um exame de quem que é aquela testemunha, o que está fazendo, o perito vai ser ouvido, mas o senhor é quem mesmo? O senhor se formou aonde? E apresentar um documento, mas da onde que é isso aqui? Quem que mandou esse e-mail? Aí tem que trazer o técnico do servidor, do Ministério Público para mostrar que ele que entrou lá para mostrar que ele obteve aquela prova. Então se tem um cuidado muito grande em relação a isso. E a fase da valoração e da motivação, isso pelo fact finder, né? Como o Hermes lembrou bem, o fact finder pode ser um juiz e pode ser um júri, pode ser até em alguns sistemas mais de um juiz. Mas então, eu primeiro, nessa fase da atividade, eu vou me preocupar em levar ao processo todas as provas relevantes e depois fechei o envelope, como se nós botássemos a prova, terminamos a fase da atividade, agora eu fechei o envelope e agora isso aqui vamos lá para outra fase, vamos abrir o envelope e aí vamos para a fase da valoração da prova. Alguns exemplos que podem acontecer de problemas aqui. Opa, voltei demais. Alguns exemplos. Então, incidente ambiental de Mariana, de Brumadinho. Que documentos, que testemunhas, que provas que vão parar no processo? Será que eu posso chegar lá para as empresas e dizer, pessoal, agora quero todo mundo aí me mandando os e-mails que vocês trocaram com os técnicos. Porque eu quero saber, como o professor Zanetti lembrou, quero saber se houve uma assunção de risco ou não. Tem um e-mail do técnico dizendo, presidente, isso aqui vai dar problema, vai estourar a barragem.
E o presidente, por exemplo, respondendo: ah, não, isso aí não tem problema, se estourar, azar. Então, é obrigatório levar esse tipo de prova para o processo? Não é? Que projetos que é obrigatório? Um projeto, por exemplo, de engenharia, em geral, tem 10, 15, 18, 22 versões. A empresa tem que apresentar todos esses projetos. O engenheiro que foi contratado, ele tem dever de guardar isso, não tem. Como é que isso se dá, né? Outro caso importante é o caso dos veículos Amarok, que existiu uma alegação de fraude na aferição da emissão de gás. Que documentos que a Volkswagen era obrigada a exibir, que provas que ela teria que levar ao processo. Porque, de novo, pode ter sido que foi uma fraude, no sentido de fraude mesmo, o sujeito foi lá e alterou a coisa, ou será que foi um erro na produção, que daqui a pouco o pessoal não se deu conta que estava dando problema? Pode ser mais grave, pode ser menos grave, pode implicar criminalmente mais pessoas físicas ou menos pessoas físicas, criminalmente, civilmente. Então, alguns problemas aqui que surgem em relação à prova. Também outro exemplo, aí ampliando um pouco o conceito de desastre para situações de incidente de segurança da LGPD, incidentes que possa causar risco ou dano relevante. Veja que a amplitude disso é bem aberta, né? Então, também, o que eu sou obrigado a levar? Eu sou obrigado a levar a prova de que eu chamei meu pessoal de TI 5 vezes na semana, ou será que eu não sou obrigado a mostrar isso? Como é que isso fica? Sempre lembrando aqui o quê? Que quando nós temos mais provas relevantes, eu estou fazendo uma busca epistêmica mais parecida com o Hospital Albert Einstein, que não quer dizer que eu vou sempre acertar o diagnóstico, mas quer dizer que se eu estou doente, eu prefiro ir lá do que no postão aqui de Porto Alegre, que não tenho, muitas vezes, o raio-x funcionando bem. É uma melhor qualidade epistêmica. Então, uma das perguntas que nós vamos fazer é como aumentar a qualidade do material probatório. Parte fácil disso é o direito à prova, o artigo 369. Eu tenho direito de produzir provas. Então, está comigo uma prova, a empresa tem lá um e-mail, por exemplo, demonstrando que foi que eles tomaram todas as precauções possíveis. Bom, aí a empresa vai ter interesse de produzir essa prova, vai levar, e ela tem direito de produzir uma prova que seja relevante, ou seja, uma prova que, em tese, possa aumentar ou diminuir a comprovação das hipóteses fáticas do caso. Artigo 370 também, parte fácil, o juiz olha para o caso, determina a produção de provas necessárias ao julgamento do feito. Então, estou precisando saber no registro de imóveis tal coisa. O juiz determina a produção, o terceiro traz essa prova, muito simples. Tá? O que a coisa começa a dificultar? Quando a prova não está comigo. Ou quando a prova está comigo, eu sou parte, então eu sou lá o dirigente da empresa, ou eu sou o engenheiro que fez parte, e aí tem o problema. Está comigo e eu não tenho interesse de levar, ou está comigo, ou não está comigo, está com um terceiro. E aí como é que faz? E quando está com a parte contrária, eu estou litigando contra o professor Hermes, ou o Ministério Público, o professor Hermes, como promotor, está litigando com o Ministério Público apresentado pelo professor Hermes, está entrando com uma ação contra mim, mas a prova está comigo. Como é que faz? Isso, então, no nosso direito, já começa a ficar bastante turvo. E, de novo, aqui, pensando no desastre, a amplitude de coisas que podem fazer parte de uma investigação nesse caso. E-mails, fotografias, projetos, anteprojetos,
comunicados internos, circulares, mensagens de WhatsApp trocadas entre as pessoas, trocadas com o público, registro de saque da empresa, o sujeito que registrou lá, tô vendo aqui um negócio, tô ouvindo um barulho aqui na barragem, tá um troço estranho, pastas de processos administrativos internos da empresa, celulares, comunicações, tudo isso, em tese, vai poder ser relevante para o processo. Então, nós vemos como é um processo, do ponto de vista probatório, extremamente complexo, não só por envolver muitos sujeitos, mas por envolver muitos tipos de prova, por envolver muitos exames de relevância e muitas pessoas diferentes que estão com aquela prova. Esse é um grande problema aqui. E, de novo, sempre o problema que nós não temos muita clareza no direito brasileiro de quando que provar é um ônus, ou seja, alguma coisa que não me é exigida, é alguma coisa que eu posso escolher, e se eu escolho recorrer ou não recorrer, não se configura um ilícito, porque eu não tenho dever de recorrer, eu tenho um ônus. E quando que eu tenho um dever de produzir uma prova? Quando é um comportamento que é exigido pelo direito, que eu não posso escolher. Então, quando o juiz requisita uma prova, por exemplo, para uma repartição pública, não há dúvida de que a repartição pública não pode dizer, não, mas eu não quero, porque é um dever daquela pessoa fornecer aquele documento. E aí se ele não fornecer, vai configurar um ilícito, ele vai poder responder por crime de desobediência ou qualquer coisa assim, mas também sanções e combinações. Então, eventualmente, quando eu tenho o dever dirigido a particulares, eu posso forçar o particular das mais diversas formas, né? E aí nós temos o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo, que amplia isso ao limite do razoável, né? Então, posso recolher fios, posso desligar a luz, posso mandar força policial, em tese eu posso tudo, claro que tem que depender do caso concreto. E aí nós estamos com um problema, porque aí, novamente, nós estamos aí diante da situação. É um direito da parte, é um dever do juiz. O artigo 378 vai mais longe, diz que é um dever de todos colaborar com o Poder Judiciário. O artigo 400, parágrafo único, chega a dizer também que todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais podem ser usadas quando tiver em poder da parte um documento, revogando, então, aquela antiga súmula do STJ. E também, propriamente, em relação ao Ministério Público, diversos itens de legislação esparsa que falam aí, então, sobre o dever das pessoas de colaborar com o Ministério Público. A lei de pessoas portadoras de deficiência, a lei da ação civil pública, lei da ação popular, lei orgânica do Ministério Público, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem vários dispositivos dizendo, o professor Hermes solicitou lá na condição de promotor determinada prova, o sujeito tem o dever de colaborar com isso. Mas qual que é o problema? Então, tá pronto. O professor Hermes vai lá, manda uma cartinha lá, me deem todo o documento. E o pessoal diz, sim, senhora, tá aqui entregue. Não. Claro que não. E aí nós temos uma série de problemas aqui no direito brasileiro que são da falta de clareza dos limites das coisas. Não sei por que não está entrando esse slide aqui, peraí. Vamos ver. Uma das... não saiu uma parte aqui do slide, mas era o artigo 379. Uma das coisas que existe é o famoso nemo tenetur sede tangere, que hoje em dia já está bastante limitado pelos tribunais e não pode ser uma coisa simplesmente, está muito limitado para consequências relacionadas ao corpo, de eu não poder ser obrigado, ser levado à força para colher saliva ou para colher qualquer coisa, e não como uma ideia geral de que eu não posso produzir provas contra mim mesmo, né? Então isso já está bastante afastado. É uma imprecisão muito grande do artigo 379 quando diz que a parte tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Esse direito que o artigo 379 está referindo não é um direito que ele está dando, é um direito que ele está referindo.
está dizendo, ressalvado o direito que existe lá, do direito ao silêncio, que é quando tem essas consequências criminais e mais ainda ligadas ao corpo, ligadas a essas coisas, aí então eu não tenho esse dever de colaborar. Tem aquela discussão sobre a senha do celular, tem a discussão sobre se eu sou obrigado ou não a abrir um cofre ou qualquer coisa assim. Então, tudo isso tem discussões em cima. E o outro... E o outro problema que nós temos é saber quais são as provas e quais são os limites. É difícil aqui. Perdão. Quais são as provas e quais são os limites disso? Porque, vejam, todos esses casos aqui, eles têm consequências criminais em tese. Então, será que eu poderia simplesmente dizer, não, direito ao silêncio, agora acabou, incidente lá de Mariana não se produz prova, porque tudo pode ter consequência criminal, então vamos proteger o réu. Claro que não, né? Agora, qual que é o limite? Tem privacidade, tem... e aí, eu uso meu celular pessoal, por exemplo, para o meu trabalho. Eu, como advogado, quando eu tenho que discutir um caso com o meu sócio, eu discuto com o meu celular do trabalho, com o meu celular pessoal que eu uso para o trabalho. Então agora eu tenho direito à privacidade, porque eu falo também com a minha esposa. Mas então eu tenho o direito de não exibir uma prova que está no meu WhatsApp, de eu conversando com o engenheiro da obra, por exemplo, ele me referindo X ou Y, eu sendo um engenheiro. Então, nós temos muito pouca clareza sobre quando nós falamos assim, sim, a prova sobre a fraude ela é relevante, mas qual que é a prova? E qual é o limite da prova? O sistema de pirâmide lá, do caso do Telex Free, qual é o limite da prova? Então, tudo isso fica muito obscuro no nosso sistema. Também com incidente... E só para colocar aqui uma espécie de pimenta nessa questão, Vitor, nós vamos ter uma epistemologia aos pedaços, né? Exatamente. Porque a gente fragmenta o sistema para legitimar uma maior conexão, uma maior insistência, uma maior preparação do ordenamento jurídico para a obtenção da prova relevante, para usar a expressão do professor Tarufo, deve ser voltado para a busca da verdade, estruturado e pensado para a busca da verdade. E, por outro lado, nós queremos ter regras que limitem a produção da prova. E que são fundamentais. Porque eu não quero uma prova testemunhal que está indo lá porque ela está ameaçada, por exemplo. Eu não quero uma prova documental que foi produzida mediante coação. Então, sim, mas ao mesmo tempo eu nego, por exemplo, as responsabilidades assumidas dentro do próprio ordenamento jurídico. Exatamente. O dever de exibição dos documentos de uma companhia. Exatamente. A ideia de disclosure ou discovery, né? O pré-trial, todo o compromisso que se tem com a verdade no momento que eu assumo que eu prefiro um modelo pensado para a verdade, que eu prefiro um modelo estruturado e vocacionado para obter o maior arcabouço, vamos dizer assim, probatório possível dentro do que é a prova relevante para a discussão. E, por outro lado, eu tendo a ter um ordenamento extremamente protetivo que me impeça a produção dessa prova. Então, acho que esse desequilíbrio precisa ser muito discutido no nosso ordenamento, porque existe uma epistemologia aos pedaços, né? Exatamente. Essa é uma coisa que eu sempre... Isso é especialmente importante para o Ministério Público, só sem querer te interromper, mas só para completar. Não, imagina. Porque para o Ministério Público, muitas vezes, quando a gente apresenta esse novo paradigma, há a sensação em alguns colegas mais antigos de dizer, mas eu sempre fiz dessa maneira, por que eu vou mudar agora? Se eu for mudar, eu não vou conseguir comprovar a prática daquele tipo de conduta por ninguém. Eu vou ter uma maior isenção de responsabilidades.
Eu vou fazer com que a curva de certeza penda só a favor do réu. Exatamente, exatamente. E uma coisa muito equivocada nesse mesmo sentido, né, professor, é que se tem duas culturas no Brasil que me parecem extremamente equivocadas. Uma, sempre que eu entro em sala de aula para falar isso, alguém levanta a mão. Ah, professor, mas eu tenho o direito de não produzir prova contra mim. Aí eu digo, muito bem, onde que está escrito esse direito? Ah, tá. Não, onde que está? Ah, o artigo 379. Tá, então eu tenho o dever de produzir prova, mas tenho o direito de não produzir. É isso? Faz sentido? Não, não faz. Tá, então me acha onde é que está esse ordenamento. Então não está. Esse é uma premissa, né? A outra premissa é de que a prova, principalmente no processo penal, ela é contra o réu. Então, eu produzir prova, o réu é pior para o réu, né? Porque se tem a ideia de que no processo penal tem a presunção de inocência, então, só que aí entra um ponto que o Jordi fala que eu acho muito importante. O sujeito tem direito de ser presumido inocente, ele não tem direito de ser inocente. Então, assim, a produção de provas e a ideia do ônus da prova no processo penal serve para quando não há prova suficiente, mas o nosso primeiro trabalho tem que ser fazer uma investigação bem feita, antes de pensar em ônus da prova. Porque daí, eu vejo isso na processualística penal e para mim é muito assustador. A processualística penal acha que produzir prova, de uma forma geral, é uma coisa a favor do Ministério Público. E aí outro dia eu estava dando uma aula lá para os juízes lá no Rio de Janeiro e uma juíza levantou a mão e disse assim, professor, teve um outro professor aí antes que falou que ele disse que quando produz prova é contra o réu. Só que eu outro dia vi uma investigação muito mal feita, determinei de ofício a produção de prova de luminol no porta-mala, porque estavam dizendo que tinham transportado o cadáver no porta-mala, tinha sido esquartejado e transportado no porta-mala. O que aconteceu? Eu determinei de ofício a produção de prova de luminol, jogaram o luminol lá em tudo, estava garantida a cadeia de custódia da prova, e se viu que não tinha sangue no troço. O que eu fiz? Absolvi o cara. Pois é. Direto. Então, a prova foi a favor dele. Isso acontece sempre, porque a prova produzida ela não é a favor de uma ou de outra parte. Exato. Né? E eu não tenho como saber de antemão a favor de quem que ela é. Então, eu acho que tu colocou muito bem. A produção da prova ela é diferente da aplicação da regra de julgamento do ônus da prova. E no meio ainda tem aquele critério que a gente discutiu no início, que eu acho que é o que nós poderíamos avançar dentro da doutrina brasileira, que é a discussão dos estándares probatórios. A valoração da prova, o que é considerado prova suficiente? Exatamente. Então neste sentido, nós temos que ter a completude do material probatório como um objetivo do processo civil, do processo penal, do processo do trabalho. Por que isso? Porque com a completude tendencial do material probatório, e quando eu falo completude tendencial, é óbvio que é respeitando os direitos das partes, é óbvio que né? Mas o que nós temos que pensar como sistema é qual é a vantagem que nós temos dessa cultura de permitir que... E isso o advogado faz também. O advogado olha e diz assim, essa prova aqui a gente junta, essa aqui não. Essa aqui, não, esse meio está muito ruim, vamos tirar esse aqui. Né? Então, essa é uma cultura brasileira, não precisa existir. Tá? Então, o problema tradicional que se encontra em relação a isso, vou falar depois dos standards que o Hermes provocou, a solução que se dá normalmente é a ideia da dinamização. A pesquisa que eu fiz em relação à dinamização me leva a crer que a dinamização não ajuda para uma melhor completude do material probatório. O Hermes pode falar sobre também os incidentes de Brumadinho, de Mariana, mas quando dinamizo o ônus da prova contra mim, e eu tenho uma prova que é contrária a mim, eu vou continuar não levando essa prova. Então, a pesquisa jurisprudencial que eu fiz a respeito disso revelou que
até 2018, quando foi a segunda edição do meu livro, só tínhamos 10 casos nos principais tribunais brasileiros e em 0 desses 10 casos houve uma maior completude de material probatório com base em dinamização do uso à prova. Isso está num apêndice do meu livro, tem todas as tabelas de todos os tribunais dos vários casos que foram analisados. Então, 0 estímulo à produção de prova. 0 exatamente. cumprimento da ideia que se tem equivocadamente, que tu deixou brilhantemente marcada na tua dissertação, de que o ônus ele contribui para a completude do material probatório. O ônus não contribuiu em nenhum caso para a completude do material probatório. Até hoje, né? Até hoje, o ônus dinâmico contribuindo com a completude do material probatório é um elefante voador. Até hoje ninguém viu, mas podemos achar que existe. Tá? Mas isso é muito instintivo. Se a gente pensar assim, eu tô advogando para alguém, aí essa pessoa me diz assim, olha, fulano, agora dinamizou o ônus da prova. Essa prova é contrária a ti. Que tu quer juntar ou não quer? Não quero. Né? Se eu posso não querer, eu não quero. Claro, e aí se a gente pensar isso dentro do desastre, vamos imaginar um e-mail de alguém dizendo assim, azar dele, se morrer é só gente sem importância. Pô, imagina que feio aparecer um e-mail desse, que coisa que vai causar não só condenações criminais, mas vai fazer a empresa perder ações, vai usar projetos que demonstram a ciência, quer dizer, o engenheiro troca o e-mail com não sei quem e bota o diretor em cópia e o diretor comenta, abri aqui no avião, excelente, tá muito bom, né? Extratos de investimento lá no sistema de pirâmide, tudo isso no nosso sistema hoje a gente permite que a pessoa esconda, né? E aí o que se tem sempre vai ser melhor o risco. Quando eu tenho a possibilidade de esconder, eu vou esconder. Se eu tenho algo que é contrário ao meu interesse. Então, neste aspecto, o que a gente precisa desenvolver é necessariamente quais são os deveres, quais documentos que têm que ser guardados, e aí podemos partir para uma definição mais ampla ou mais restrita, mas é importante nós termos bem claro quais são os documentos, quais são os prazos de guarda, formas de guarda, porque também não adianta eu dizer, não, foi tudo, tem que os documentos ser guardados. O problema é que a gente guarda lá no almoxarifado que molha, e aí os documentos molharam e a gente perdeu, né? Então tem que ter forma de guarda, prazos para exibição, inclusive extrajudicial, forma de exibição, porque também não adianta a gente ter esses dados, tá em algum lugar aí, procure, e consequências graves para não exibição. A ideia de nós eliminarmos o jeitinho no direito probatório, passando a ver isso, inclusive, eticamente como uma coisa séria. Nos Estados Unidos, o advogado que bury the evidence, esconde a prova, ele pode sofrer consequências criminais e ele ser disbarred, ele pode perder a ordem dele. São coisas muito graves, né? Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar. Do ponto de vista da valoração da prova e dos estándares, acho que o professor Hermes colocou muito bem antes, nós precisamos, depois de obtidos todas essas coisas, depois de nós termos clareza e termos um processo com todo o material, de nada adianta eu simplesmente dizer, ok, agora juiz, vê aí o que você acha bom e puxa alguma coisa aí. Aí o juiz entra naquela, não, eu formei meu convencimento a partir da página 170. Tá, mas a 171 diz o contrário. Então, não adianta eu ter um conjunto probatório muito bom se eu não tenho regras, e aí, na minha opinião, essa regra está lá no artigo 489, que fala que o juiz tem que analisar todos os argumentos, até pouco técnico aqui, mas os argumentos que, em tese, possam chegar à conclusão. Isso se aplica para o direito probatório também, para provas, né? Isso, já fizemos um enunciado disso
no foro permanente de processualistas civis. Argumentos de fato e de direito. De fato e de direito, exatamente. E aí o ponto é que o professor Hermes colocou antes. Qual é o standard? Quando que nós vamos considerar suficiente a prova? Vai depender do que nós temos em jogo e o que nós estamos querendo comprovar. Porque o mesmo desastre ele pode ter consequências nos vários âmbitos. Pode ter consequência administrativa, pode ter consequência criminal, pode ter consequência civil, ambiental, pode ter consequência administrativa no sentido de que algum funcionário público vai perder o cargo. Então, nós precisamos, no direito brasileiro, começar a desenvolver claramente esses graus de exigência. Então, para usar um exemplo, se a questão é saber se vai haver uma indenização ou não vai haver uma indenização, esse standard probatório vai ser muito mais baixo. Se eu tiver diante de uma condenação criminal, aí os nomes não importam, os nomes são muito criticados dos estándares probatórios usados lá nos Estados Unidos, mas se fala do, além de qualquer dúvida razoável, vi que o Ravi Peixoto está aí, fico até mal aqui de falar de estândar probatório na frente dele, mas o estândar probatório mais alto, que a gente pode chamar de amarelo, vermelho, verde, amarelo e vermelho, né? ou 0, 1 e 2, o que a gente queira chamar. O importante é que ele é o mais alto. E não para tudo. O Jorge Ferrer sempre fala isso. Não é tudo que é criminal que precisa necessariamente ter estândar probatório além de qualquer dúvida razoável. O estândar para começar uma investigação, ele é muito mais baixo do que o estândar para ter a condenação. Eu sei que o Ravi vai nessa linha também. O estândar vai subindo até chegar ao estândar máximo. E tudo vai depender também, e aí é importante o que o professor Hermes colocou, se eu estou pensando no dano, eu estou exigindo a prova do dano, e eu quero fazer uma reparação integral do dano, ou se eu estou pensando em qual foi o risco que foi assumido, ou se eu estou partindo para uma ideia de que eu vou ter que, em algum desses processos que vão sair do desastre, eu vou ter que provar nexo de causalidade de uma coisa culposa, em outros casos não. Então, a prova dentro de cada uma dessas coisas vai depender muito, sendo de pessoa física, de pessoa jurídica. Então, tudo isso está em aberto. Nós não temos clareza no processo brasileiro. E o que nosso juiz está fazendo, meus amigos, minhas amigas? O nosso juiz está tocando de ouvido. Nosso juiz está lá. O que é que vocês estão tocando aí? Dó maior? Está lá tentando acompanhar. Fazendo do jeito que dá. Só que, como a nossa processualística ela é muito baseada no Carnelucci, no Chiovenda, eu agora estou escrevendo a tese sobre prova documental, eu vejo os manuais de hoje citam textualmente, até hoje, o Carnelucci, Chiovenda, documento escrito e tal, a definição do Chiovenda, do Carnelucci e tal. Claro, é bom, são processualistas bons, mas eles escreveram numa época em que o Chiovenda, em 1923, dizia agora tem uma novidade aí que é a fotografia, né? Então, um troço super novo aí que já está sendo usado nos tribunais, a fotografia. Então, desde lá, e aí o nosso direito probatório no Brasil... E não é válido se não tiver o filme junto, né? Se não tiver o filme, pelo amor de Deus, não tiver o filme junto. Tem que comprovar que não foi falsificada, né? Exatamente. Não foi manipulada. O nosso direito probatório ele foi construído ao redor da casa central do Carnelucci e do Chiovenda, e a gente foi fazendo puxadinho. Faz um puxadinho atrás, um outro aqui na frente, um mais para o lado. E quando se vê, a gente não sabe o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? E aí, esses processos dos desastres, eles nos trazem esses problemas de uma maneira muito crua.
porque daí a gente vê lá no jornal, tem o caso do seu Genivaldo, que ele estava lá não sei onde, e aí então ele perdeu a produção do peixe, e aí então ele tem tem dano presumido, ou em tal caso já fez um processo coletivo, mas tem tal caso que o sujeito não está naquilo ali, ele precisa comprovar tal coisa. Como é que se comprova isso? Como é que não se comprova? O que é suficiente, o que não é? E quando a gente tem um processo dessa magnitude, na minha opinião, fica muito claro como a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente está sendo sufocado pela realidade. Então, nós estamos anos-luz do problema. Nós nem chegamos no problema. Nós nem chegamos a saber que o problema existe, né? Eu acho que esses casos de Brumadinho, de Mariana, o problema probatório ele só é amplificado, mas ele é o mesmo. Mas como ele é amplificado, a gente fica, nossa, como a gente não sabe trabalhar com prova, né? Que horror, porque os caras queimaram o documento não sei onde, fizeram não sei o quê, sumiu tal coisa, desapareceu os arquivos, apagaram o computador e aconteceu o quê? Nada, porque não se sabe se pode ou se não pode, o cara fez isso antes, fez isso depois. Então, essas coisas aí a gente precisa realmente desenvolver e responsabilizar os agentes por tudo isso. Então, antes de discutir o resultado probatório, a gente discutia a atividade, antes, durante o processo, e a gente se preocupar em fazer um conjunto probatório bom. Depois a gente vê quais são as coisas que a gente vai valorar em cima dele. Isso passa por uma revalorização do Ministério Público, do inquérito civil, mas também da ideia de que apurar a verdade é o interesse da sociedade, é o interesse do direito. E pode ser que o Ministério Público tenha uma ideia muito fixa sobre A ou sobre B, que a completude do material probatório vai demonstrar, Hermes, você estava equivocado aqui nesse caso. Achou que o fulano era culpado, fez a acusação porque lá atrás parecia, mas lá na frente chegou lá, puxa, coitado do cara, não tinha nada a ver com a história, pela completude do material probatório. Então aqui nós podemos imaginar diversas dessas provas que poderiam ser levadas nesses incidentes, prova de projeto, de foto, de coisa de celular, de e-mail, de carta, de um monte de coisa que acaba ficando de fora. E aí sim, incrementando o material probatório, nós estamos também incrementando a própria ideia de segurança jurídica, porque eu estou apurando melhor os fatos. Então, se eu não sou culpado, eu não vou ser considerado. Se eu sou culpado, eu vou responder por isso. Prioridade de que a prova esteja em juízo e minimizando a necessidade do chute, que o ônus da prova nada mais é do que um chute. É quando eu digo, já não consigo mais apurar nada, vou ter que dar algum resultado. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer aos colegas. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Hermes por essa grande oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com os colegas e eu fico à disposição aí de todos. Vitor, gostei demais da exposição, nosso debate. Se puder parar de compartilhar a tela. Claro. Acho que ingressou aqui também o professor Lucon. Olá, boa noite. Boa noite, querido presidente. Que satisfação ter a sua presença entre nós. Boa noite. Foi curioso aqui, acabei entrando um pouco atrasado, mas para ver como é que funciona. Muito bom aí, tá? Estou vendo o Ravi, o Hermes, muito bacana. Excelente. E aguardando as ponderações do Vitor aí. Nós estamos discutindo essa passagem de um modelo mais subjetivista de análise da prova para um modelo mais objetivista. Uma ideia de completude no material probatório. E um dos temas que eu acho que nós podemos começar a nossa reflexão e que foi bastante discutido e apontado pelo Vitor foi exatamente esse problema da epistemologia que eu disse, chamei antes de epistemologia em pedaços. Nós queremos um ordenamento jurídico
que busque a completude do material probatório, que busque a certeza, queremos ter um controle maior sobre esse material probatório, especialmente no processo penal, mas agora também algumas correntes no processo civil muito preocupadas com o erro no julgamento, mas, ao mesmo tempo, nós não queremos o aspecto correlato desse incremento de certeza no processo, que é o dever de produção de prova. Então, Vitor, eu queria que tu explorasse um pouco mais essa dicotomia e, se possível, falasse um pouco mais sobre o que seria, por exemplo, o standard, qual seria o standard de prova para o direito dos desastres, que lida com o risco e com a precaução e não com uma certeza científica, né? Lida com o grau de incremento de risco, quanto que eu tenho que ter, não sobre se o fato vai acontecer ou não, mas a gravidade do risco, o quanto de certeza que eu tenho que ter sobre a gravidade do risco que eu estou correndo. Né? Só para dar um exemplo, né, que concretize um pouco mais essa ideia. O caso da Covid-19, nós todos estamos em casa. Nós todos estamos fazendo o possível para ficar em casa e respeitar as regras de distanciamento social. Né? E se tem discutido muito por que não retomar a atividade econômica como um todo. Será que o isolamento social funciona, o distanciamento social funciona ou não funciona? Então, eu queria que tu analisasse essa Perfeito. visão. É muito interessante isso. Eu recomendo vivamente aos colegas. Eu estava comentando antes com o professor Hermes que agora eu tive que escrever. Eu tive o prazer de escrever um artigo em homenagem a Susan Hack aos seus 75 anos e acabei então em dezembro, janeiro e fevereiro relendo toda a obra dela 10 anos depois. Né? É muito interessante voltar, mas dos pontos que é esse que eu queria destacar da Susan é como ela, para a epistemologia e para a visão que se tem, que a Susan tem, por exemplo, essas pesquisas que nós estamos fazendo para descobrir qual é a causa do coronavírus, qual é o medicamento que é eficaz para combater o coronavírus, se o isolamento é ou não é eficiente, elas nada mais são do que aquilo que a Susan Hack chama do true inquiry, que é a ideia de realmente quem busca os fatos estar interessado em encontrar um resultado que se aproxime do mundo lá fora. Então, isso que o Hermes colocou é muito importante. A gente quer fazer isolamento por quê? É porque a gente está achando bom, está dentro de casa? Não, é porque o conhecimento que nós temos hoje, e o conhecimento ele sempre está sujeito ao que a Susan chama dos unknown unknowns, né? Aquelas coisas que eu não sei que não sei. Então, agora aconteceu essa semana com a cloriquina. Estava todo mundo, a cloriquina, que maravilha, que isso, que é a cloriquina. E aí agora descobriram lá não sei onde que a cloriquina causa problemas cardíacos quando administrada em determinadas doses. O que era isso? Isso era um unknown, né? Eu não sabia que eu não sabia daquilo ali. Então, por isso que a introdução de uma só prova nova muda todo o conjunto probatório. Uma nova prova, como esse caso do luminol, que a gente usava de exemplo, pode servir para mudar todo o conjunto probatório. Eu estava condenando a pessoa, mas aí entrou o exame de luminol lá que mostrou que não tinha sangue, então não podia estar naquele porta-malas, então o cara é inocente. Né? Em relação ao ponto específico dos estándares probatórios do desastre, eu acho que é muito complicado a gente falar em tese e de uma maneira global, porque eu acho que tem várias especificidades. E são opções que devem ser feitas pelo legislador, idealmente, na minha opinião, mas também jurisprudencialmente, enquanto a gente não tem isso desenvolvido. O que me parece? Quanto mais grave for a consequência jurídica prevista na regra, mais cuidado nós temos que ter com os falsos positivos. Então, o que eu chamo de falso positivo? É quando se considera que o João matou Maria quando o João não matou Maria. E aí, sobre isso, tem o melhor livro que eu conheço sobre erro
a respeito dos fatos é um livro do Larry Loudon, Truth and Error in Law. É um grande livro sobre isso. Então, por que eu elevo o standard probatório? Porque eu digo que no processo criminal é mais grave do que no processo civil eu ter um falso positivo, eu dizer que o inocente é culpado. Claro que aí nós entramos em outro problema, que tem aquela regra de Blackstone, de que é melhor condenar 10 inocentes do que melhor deixar 10 culpados soltos do que condenar um inocente. Essa é uma proporção que a gente não tem como calcular. A gente não tem como medir os erros que nós estamos cometendo no direito. Então, quando a gente começa no processo a simplesmente dizer assim, não, vamos inadmitir prova, qualquer tipo de prova tem que inadmitir desse tipo, porque não podemos correr o risco, não podemos correr o risco. Eu não sei mais se eu estou com a proporção de 10 para 1 ou se eu estou com a proporção de 100 mil para 1. Se eu estou deixando 100 mil culpados soltos para botar um inocente dentro. Então, dentro do processo do desastre, quando há um cunho punitivo, quando há um cunho principalmente criminal, me parece que o standard tem que ser o standard mais alto. Quando nós estamos falando de responsabilidade civil, de responsabilidade da empresa, de assunção ou não de risco, aí então nós podemos ter casos ou do mais baixo, do mais provável que não, que esse nome é terrível também, né? Não é probabilidade, parece da ideia de estatística que não tem nada a ver, ou de prova clara e convincente quando tiver algum cunho punitivo. Então, eu estou diante de um caso em que o funcionário público vai perder o seu cargo por conta de algo que ele fez ou deixou de fazer dentro de um processo a respeito de um risco que gerou um desastre. Este processo vai ter que ter um nível de prova, pelo menos da prova clara e convincente, mas tendo consequência criminal, consequência mais grave, a gente vai ter que partir para um nível mais alto, mas isso quem está dizendo é o Vitor. Na verdade, o Vitor não é legislador, quem deveria dizer isso seria nosso legislador. E isso é muito importante, pessoal, que esta opção não é uma opção epistêmica. Então, essa é uma opção do direito. Do direito. Isso nós frisamos exatamente. antes, eu acho muito importante que fique muito Exato. claro. É uma opção do direito, do ordenamento jurídico e, consequentemente, pode ser uma opção melhor tomada politicamente Exatamente. do que apenas pelo judiciário. Né? Fica incompleta se tomada apenas pelo judiciário. Porque é uma falta de maturidade científica. Agora, eu fiquei perguntando aqui para mim mesmo, enquanto tu falava, quais são os ordenamentos no direito comparado que têm modelos legislados de standard probatório que sejam referência, que sejam claros. É que aí a ideia de legislado não necessariamente precisa ser legislado que o standard aplica para tal. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos existe muita clareza de que os casos criminais são beyond unreasonable doubt, por exemplo. Pelo sistema do common law. Aí até existem expressões em legislações, nas federal rules e coisas sobre quando tem beyond unreasonable doubt, mas também a prática de 200 anos de jurisprudência que a forma deles de consolidar direitos também não necessariamente é só pelo texto, né? A norma que ressai do próprio precedente. Mas um comentário que eu ia fazer em relação a isso, Hermes, frisando isso que você falou antes, a respeito disso, de qual é o papel do direito e qual da epistemologia, uma pergunta que me fazem sempre é assim, quando eu vou lá e digo, a prova testemunhal sozinha, ela aporta um nível epistêmico muito baixo. Aí sempre tem alguém que levanta a mão. Mas e no caso da palavra da vítima, o caso de estupro de vulnerável, o menininho que é estuprado? E aí eu sempre digo o seguinte, quando eu escrevi minha tese sobre o ato testemunhal, esse foi o assunto que tirou meu sono.
Porque qual foi a conclusão que eu cheguei? Ou nós vamos chegar e dizer a palavra da vítima não vale nada, e então nós vamos colocar muito difícil de provar esse tipo de caso, ou nós vamos chegar para o lado oposto, que é o lado da absoluta insegurança epistêmica. Aí as pessoas me perguntam, tá, mas você o que acha? Eu, Vitor, se eu fosse legislador, eu prefiro que nós estimulemos o máximo possível que a investigação seja feita e de seja maneira completa. mais criteriosa. Mais criteriosa. Acho que a palavra da vítima é muito fraco para embasar uma condenação criminal. Mas isso sou eu. O legislador brasileiro precisa fazer esse conflito trágico, precisa escolher o que quer. Tu sabe que esse tema, eu como Ministério Público já enfrentei vários processos desse tipo de crimes sexuais e também sei da experiência de colegas o quanto outros elementos que às vezes são falsas memórias incutidas acabam pesando como provas circunstanciais para serem utilizadas num conjunto probatório com esse depoimento testemunhal. Então, os desenhos da criança, né, e são coisas que na epistemologia já se demonstrou, talvez não tenham, ou na psicologia, não tenham nenhuma relação com os fatos verdadeiramente acontecidos, né? Então, o problema do falsas memórias é muito sério, né? Eu queria fazer uma colocação, porque o Vitor está falando em termos legislativos. Eu pensaria em termos jurisprudenciais. Eu acho que não existe país no mundo mais rico em jurisprudência que no Brasil, dada a quantidade de processos. Nós vamos chegar a um determinado momento que teremos estándares probatórios suficientes e aptos para demonstrar a existência de um contrato, a existência de uma determinada relação jurídica, a existência de certos fatos, não é? A ocorrência de prescrição, a ocorrência de improbidade ou improbidade, não é? Ou seja, nós acabarmos por definir quais são os estándares probatórios ligados a uma faixa espécie jurídica de direito material. Então, eu até escrevi um artigo agora sobre o uso da inteligência, não é? No sentido de se verificar quais são os estándares probatórios suficientes, por exemplo, para o STJ conhecer um recurso, que não significa revisitar a súmula 7 ou afrontar a súmula 7, mas estabelecer certos estándares probatórios. Vai chegar a um determinado ponto que nós vamos conseguir fazer uma análise do processo, verificando o que está aprovado, e a partir daí já determinar um conhecimento do recurso especial, porque o que eu estou vendo é que essa inteligência artificial está sendo utilizada para o não conhecimento, para uma jurisprudência defensiva. Como nós deveríamos pensar numa aptidão dos estándares probatórios para provocar justamente a delimitação de uma norma de direito material. Então, quando há violação de certos deveres por parte do administrador, quando ocorre a probidade ou improbidade, o que é suficiente e o que não é suficiente. A delação premiada só como um elemento para condenação na improbidade é insuficiente. Ou seja, chegar num grau de delimitação em que eu consigo estabelecer exatamente as situações concretas, onde uma demanda será julgada procedente ou não será julgada procedente, onde um recurso especial será conhecido e outro não. Eu acho que esse que é o grau. Eu acho que realmente essa tese dos estándares probatórios vem ganhando corpo no mundo inteiro. É uma experiência muito forte na common law, mas, na essência, eu acho que nós podemos trazer isso para o Brasil para tentar estabelecer certos estándares dentro da interpretação das normas jurídicas. Eu não sei o que o Vitor acha aí, mas é algo pensado a respeito. Não, eu estou totalmente de acordo, professor, porque, na verdade, assim, quando eu falo de estar na legislação, eu imagino que no mundo ideal nós teríamos que ter, pelo menos, alguma indicação de matérias ou de coisas assim, principalmente para casos de processos de garantia, né? Agora, realmente, eu não consigo imaginar
que a legislação fosse entrar num grau de detalhamento, dizer, se for o caso do dever do administrador, então vai ser tal coisa. Se for o caso do contrato de locação, vai ser tal coisa. Se for o contrato de empreitada, vai ser... Então, realmente, eu estou totalmente de acordo. Isso tudo vai ser papel da jurisprudência desenvolver, e seria o ideal, na minha opinião, que o STJ e o STF se incumbissem do direito probatório, né? Porque a súmula 7, como o senhor referiu, ela é realmente usada muitas vezes. Tem a palavra, eu até quando eu faço o recurso especial, eu evito de usar a palavra prova no recurso, porque eu tenho a impressão de que às vezes a palavra prova pode gerar alguma coisa da inteligência artificial buscar lá a palavra prova e já, prova, súmula 7, acabou. E acaba não tendo muito critério, né, para fazer essa distinção que o Locon fez muito bem entre direito probatório e a discussão sobre valoração, uma discussão de direito probatório, nós viemos dizendo desde o início, né, é uma questão de qual é o valor, qual é a prova que o direito considera suficiente, então é um problema de direito, não é um problema de fato, é exatamente uma questão de direito, é o que separa uma epistemologia do ponto de vista científico e uma investigação sem nunca terminar de um espaço delimitado no tempo, que é o processo, e qual é a prova que eu vou considerar suficiente para considerar aprovado um determinado fato para a decisão judicial, e o que é a discussão sobre os fatos, né? A gente sempre orienta aqui no Ministério Público do Espírito Santo, nós estamos fazendo um esforço muito grande, Lucon, para os recursos especiais e extraordinários subirem. Então, a gente está começando a ter um pouco da experiência que tem no escritório, provavelmente, de ver a discussão ser pautada por uma súmula sem análise da argumentação verdadeira que você está fazendo naquele processo. Então, nós tentamos fazer o seguinte, sempre trabalhar com a narrativa atribuída pelo órgão de decisão, a análise dos fatos e a valoração, e não com as provas dos autos. A gente fez essa distinção, quase com uma distinção técnica aqui, de argumentação no recurso. Então, a gente argumenta sempre com base na narrativa que o juiz fez ou não a respeito daqueles fatos. Exatamente. Zanetti, fala um pouco sobre os standards, porque, enfim, eu estou estudando muito isso porque é minha tese de doutorado, né? Porque falou-se aí da legislação, da jurisprudência. Até uma hora que tu comentou, né? Se tem países que têm standard na legislação, no civil law tem alguns já. Na Itália, Chile, Colômbia, já tem na lei, mas eles copiaram o norte-americano, né? E, enfim, na Itália parece que está tendo algum sucesso na aplicação, mas nada muito genial, assim. Na Espanha... Muito genial. Muito bem observado, muito bem observado. Na Espanha, os tribunais... Você pode simplificar, Ravi? Pode simplificar o que não seria tão genial assim? Não, assim, até sendo bem sincero, a Itália acho que é um dos países que teve mais sucesso em aplicar, porque eles já aplicavam desde 2004, mais ou menos. Mas é um pouco difícil de definir um standard que, na origem dele, a aplicação do Beyond Any Reasonable Doubt é bem caótico nos Estados Unidos, né? Até o livro que o Vitor falou, do Laudan, ele demonstra que a situação nos Estados Unidos hoje sobre o standard de penal é de que eles desistiram de definir. Então, ninguém define e fica naquele papo de, não, beleza, esse standard ele é auto-explicativo e fica por isso mesmo. A Inglaterra é pior. A Inglaterra desistiu do standard acima de coisa razoável e adota um standard chamado de sure, de fulano está seguro da convicção de que fulano é culpado. Que aí é o fim dos tempos, mais ou menos, assim, né? E é melhor desistir. Tu sabe enfim. Que um pouco, eu tenho a impressão também, às vezes, que eu tenho quando a gente discute esse tema, e até quando a gente discute precedentes também, Locon, é que nós ficamos esperando que a linguagem possa te dar uma certeza maior do que ela pode te dar. Sim. Então, às vezes, eu me preocupa também esse excesso de confiança na linguagem. Eu acho que realmente a linguagem tem um papel importantíssimo, e quanto mais ela puder ser clara e mais ela puder já
fazer uma simplificação da complexidade dos temas que a gente enfrenta no direito e ter uma classificação de estándares que poderia contribuir para isso, a linguagem ela sempre vai exigir um trabalho ulterior de interpretação. Tá? E tem uma coisa muito interessante também de nós pensarmos, que por isso que eu gosto de falar do direito probatório em modelos, né? Esse modelo subjetivista e o modelo objetivista. Porque de nada adianta eu formar toda uma teoria de estándares probatórios, o que é suficiência, o que não é, se na prática o que eu peço para o juiz é assim, me diga aí o que você está convencido. Se convenceu. Sim, porque esse é o passo anterior, né? Aí, se ele se convenceu que tem a prova além da dúvida razoável... E aí a gente pode chamar do que for, né? Pode ser dúvida razoável, amarelo, azul, mas a questão é assim, isso a gente vê em filme também, né? Aquela coisa, o cara chega assim, você pode demonstrar além de qualquer dúvida razoável? E a pessoa diz, sim, porque dúvida razoável é o que eu acho que é dúvida razoável, né? Para mim é bem irrazoável não pensar como eu penso, né? Então assim, a ideia de colocar o juiz como cerne do procedimento probatório, que o objetivo do procedimento probatório é dizer, juiz, vê aí o que você achou melhor, vê o que você convenceu ou não convenceu, que é uma ideia que vem lá do Giovendo, do Carnelucci, de toda essa turma, leva a essa consequência, que daí é aquela brincadeira, não sei se os colegas já viram, tem dois sujeitos caindo de um avião, um de paraquedas e outro está sem paraquedas. E aí o com paraquedas vira para o outro e fala assim, cara, você está sem paraquedas. E aí o sem paraquedas assim, isso na sua opinião. Ela rodou agora esses dias com toda essa discussão que a gente está tendo sobre distanciamento social ou não. Ela andou rodando de novo essa imagem. Meus queridos, eu poderia ficar aqui eternamente, mas nós temos que restringir o tempo. Eu vou permitir mais duas perguntas curtas. Quem levantou a mão para perguntar? Ravi? Não, eu só ia fazer um comentário sobre o que acontece no Brasil sobre estándares, né? Porque tem alguns estudos da STJ, da STF, mais do STF, sobre estándares, mas elas vão exatamente na linha do que Vitor criticou. Ele é algo que ele aparece magicamente na decisão, uma vez ou outra, assim, ultrapassou o standard, não ultrapassou. Não tem nenhuma... você não vê muita tentativa de definição do que é, ou dizer quando ultrapassa, quando não ultrapassa. É meio que, eu acho que tem prova, então ultrapassou. Não tem, não ultrapassou. Então fica algo meio que não ajuda muito, porque o juiz não tem como referência. Só tem como referência que é um standard que aparece, às vezes, magicamente em um caso ou em outro. E só nas ações penais originárias, né? Porque não consegue escalar para o extraordinário ou outras formas. E a valoração mesmo da prova, né, no mesmo sentido disso que o Ravi está falando, a gente, por mais que a gente imagine um conjunto probatório fantástico, na minha prática de advogado, não é raro, aliás, pelo contrário, é tudo menos raro ver o juiz selecionando. Ele pinça lá no meio das 440 provas produzidas, ele pinça uma e diz, aqui, foi a folha 22 que me convenceu. E aí nós tivemos um caso muito emblemático lá no escritório, que aconteceu literalmente isso. A juíza diz assim, o documento de folha 93 demonstra que houve o pagamento. E o de folha 94, que era um e-mail, então o de folha 93 dizia, tá aqui, já que entreguei a mercadoria, tá tudo certo. Aí o de folha 94 era meu cliente respondendo, não, fulano, não recebi a mercadoria. Só que o que ela fez? Ela pensou. Então, de nada adianta a gente falar de standard, a gente falar a atividade vem antes... Exatamente. Então tem a atividade, depois tem a valoração e depois o resultado. Né? A motivação, que é a possibilidade da crítica intersubjetiva. Exatamente. Eu acho que um dos pontos que é mais sensível na discussão sobre o 489 é se ele trata ou não de questões de fato. Eu concordo em gênero, número e grau contigo, Vitor. É impossível não enxergar como não tratar de questões de fato a partir do 489. Exatamente. Ele seria incompleto.
Por que essa cisão entre fato e direito logo no artigo que trata da sustentação da motivação analítica da decisão judicial? Ainda mais quando nós estamos falando do fato relevante que vai fundamentar a decisão, que a gente precisa saber se ele aconteceu ou não aconteceu. Porque senão eu estou aplicando direito no quê, né? Então, assim, Até para dizer se a norma está sendo aplicada, a cláusula geral, conceito jurídico indeterminado, se ele está sendo aplicado em abstrato a partir de um caso concreto, eu preciso analisar o material probatório. Claro. Exatamente. Exatamente. Mas foi um prazer. Não sei se alguém mais quer endereçar uma última pergunta. Foi um prazer enorme. Quero dizer da minha alegria de ter te recebido aqui no nosso grupo de pesquisa. Obrigado. Pô, muito obrigado. Para mim é uma honra imensa estar com todos os colegas e todos os amigos aí. E quero te mandar também, especialmente, Hermes, um grande abraço aí. Muito obrigado pelo convite. Um eterno amigo da casa aí, sempre que puder contribuir minimamente, contem comigo. Quero agradecer muito também a presença do nosso querido presidente, professor Lucon. É uma alegria sempre lhe rever, sempre quando estamos juntos. Muito obrigado. Desculpem-me ter entrado atrasado, mas achei muito interessante, quis fazer essa experiência. Quero parabenizar a iniciativa do Hermes, dizer que é uma satisfação ver, mesmo que remotamente, o Ravi, o Vitor, todos os colegas aí também presentes, né? Estou vendo aí, teve o José Américo também, várias pessoas interessadíssimas, e isso é instigante. Amanhã, 9h30, eu tenho uma banca de mestrado sobre terceiros em arbitragem, né? E tá todo mundo trabalhando remotamente, e isso tem sido uma experiência muito, muito boa, porque tem nos aproximado, né? É verdade, é verdade. É Uma verdade. maneira Muito da gente obrigado. ultrapassar esse período difícil, né? Queria agradecer a presença de todos os demais também. Queria agradecer a presença do Humberto Santa Rosa, do Jocenir, do meu querido Ravi. E dizer que amanhã nós teremos o professor Leonardo Carneiro da Cunha. Nós vamos discutir a questão da suspensão dos prazos e também o tema, a discussão a respeito das inovações de fato e de direito no curso do processo, né? O artigo 493, parágrafo único do CPC. E na quinta-feira nós teremos a tese, nós vamos receber também um jovem doutor e vamos ter a tese da professora Sofia Temer. É um prazer estar com vocês aqui. Aguardo vocês na próxima. Vocês vão receber o link do vídeo no YouTube assim que eu fizer o carregamento do vídeo. Um abraço forte, uma boa noite para todos. Obrigado. Um abraço a todos. Boa sorte, boa noite. Parabéns, Anete. Boa Parabéns, noite a Vitor, todos também, aí. especialmente. Valeu.